Então voltamos, galera, ainda naquela missão. Qual missão? Garantir a sua vaga no TJ. A vaga é sua, meu irmão. Primeiro, aplicação da lei penal. A gente tratou nesse bloco anterior da aplicação da lei no tempo. E aí a gente trouxe todos aqueles pontos que o CESP adora cobrar em prova, que ele acha que vai te pegar, mas não vai te pegar. Nunca, jamais. Aqui com a gente, você chega preparado. Agora a gente vai dar continuidade então nesse bloco aí. Aplicação da lei penal, mas agora no espaço. E aí quando eu penso em aplicação da lei penal no espaço, o que eu preciso saber para matar a prova? Vem comigo, olha só. Primeira coisa que você precisa saber, pensando agora em espaço, é definir o território nacional. Porque, cara, é o seguinte, eu quero aplicar a lei penal no espaço. A primeira coisa que eu preciso conhecer é o espaço. Eu tenho que saber o que é território brasileiro, para saber, no território brasileiro, qual é a regra de aplicação da lei. Então veja, o que é o território brasileiro? Ele vai ser a soma de um espaço físico, que a gente chama também de geográfico, e o espaço jurídico. O espaço jurídico, que a gente chama de físico por equiparação. Físico por equiparação, ou por extensão. Aí vamos lá. Quando eu olho para o espaço físico, o espaço físico ele é a soma do espaço terrestre, e aqui, né, pessoal, solo, subsolo, rio, lago, tudo isso daqui é espaço terrestre. Tem o espaço marítimo, e esse sim é importante a gente lembrar. O que é o espaço marítimo? 12 milhas. Então, espaço marítimo, 12 milhas ao longo da costa brasileira. Ou seja, as primeiras 12 milhas do mar, tá na praia, começou a entrar no mar. As primeiras 12 milhas são território brasileiro. Território brasileiro. Recebe a aplicação da lei penal brasileira. E aí, eu tenho também esse espaço aéreo. E o espaço aéreo é o espaço que corresponde, né? Ele é correspondente, é o espaço correspondente ao terrestre mais o marítimo. Então você olha para o céu, olhou para o céu, todo aquele espaço aéreo que corresponde ao terrestre e ao marítimo faz parte do espaço físico. Isso daqui é mole, isso daí a gente sabe que é território brasileiro. Agora o que é esse tal desse espaço jurídico? Galera, aqui é a hora de pensar em embarcação e aeronave. Em determinadas situações, embarcação e aeronave elas serão território brasileiro. E aí eu tenho que saber se essa embarcação ou aeronave é brasileira ou se ela é estrangeira. E aqui você já vai começar a detonar, a humilhar o CESP. CESP, chupa aí. Olha só. Brasileira. Embarcação ou aeronave brasileira, se ela é pública ou está a serviço do governo brasileiro, ela sempre é território brasileiro. Sempre. Onde quer que você encontre uma embarcação ou aeronave brasileira, se ela é de natureza pública, ela é território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Então pega um avião da FAB. Esse avião da FAB está em pouso lá nos Estados Unidos. O que acontecer dentro daquele avião está acontecendo em território brasileiro. Porque dentro daquele avião vai ser território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque eu estou diante de uma aeronave brasileira de natureza pública. Agora, se for de natureza privada, aí essa embarcação ela tem que estar em alto mar, ou se for um avião, tem que estar no espaço aéreo correspondente. No espaço aéreo correspondente. Aí não tem jeito. Porque se é brasileira, mas apesar de ser brasileira, ela tem propriedade privada, não está a serviço do governo brasileiro, é de propriedade privada, então para ser brasileira ela tem que estar em terra de ninguém. E onde é que é a terra de ninguém? Onde é que é um território que é neutro? É o alto mar, ou então no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Ali ela continua ostentando a bandeira do país que ela representa. Então se ela é brasileira, em alto mar ela é brasileira. Mas se essa embarcação é holandesa, em alto mar ela é holandesa. Então ela permanece sendo território quando em alto mar. Agora se eu olhar para uma embarcação aeronave estrangeira, e essa embarcação aeronave estrangeira for de origem pública, aí meu amigo, esquece. Essa embarcação aeronave jamais vai ser território brasileiro. Então significa que uma embarcação da Marinha Norte-Americana. Então a embarcação da Marinha Norte-Americana parou lá no Porto de Santos, aqui no Brasil. Aquilo lá é território brasileiro? Jamais.
Qualquer coisa que aconteça dentro daquele navio da Marinha dos Estados Unidos diz respeito aos Estados Unidos e não a gente. Por quê? Se ela é estrangeira e ela tem propriedade pública ou está a serviço do país de origem, ela jamais é território brasileiro. Agora ela pode ser privada. E sendo privada, meu amigo, ingressou no meu território físico, é território meu. E aqui você vai ter que lembrar, território físico, sim, tá aqui, ó. Território físico é esse daqui, espaço físico ou geográfico. Então, se eu tenho uma embarcação ou aeronave privada e ela se encontra no meu espaço terrestre, no meu espaço marítimo ou no meu espaço aéreo, significa que ela é território brasileiro. Então, ela pode estar voando no meu espaço aéreo, ela pode estar em pouso no meu espaço terrestre, ela pode estar navegando no meu mar territorial. O que é mar territorial? Essas 12 milhas aqui. Ou então ela pode estar ancorada em um porto brasileiro. Nessas situações, essa embarcação estrangeira de propriedade privada é território brasileiro. Então você já fez comigo o seguinte, você já fez o mais difícil, que é definir a extensão do território nacional. Isso daí é complicado, você tem que lembrar dessa situação. Embarcações, aeronaves e território físico. Definir o que é território? Agora fica fácil. Olha comigo aqui como é que vai funcionar. Agora eu já sei o que é território brasileiro. Eu tenho que lembrar o seguinte, eu adoto um princípio que a gente chama de princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. E o que esse princípio da territorialidade diz para mim? Ele é um princípio que a gente chama de territorialidade mitigada. E por que mitigada? Temperada. Porque não é absoluto. Então esse princípio ele traz uma regra. Mas ele traz uma regra e já traz também uma exceção. E a regra é a seguinte: crime no território brasileiro, é lei penal brasileira. O Brasil é um estado soberano, o Brasil que domina. Então, se o crime aconteceu no território brasileiro, meu amigo, aí eu estou falando de lei penal brasileira. Crime no território brasileiro é lei penal brasileira. Essa é a regra. Porém, pode ser que eu tenha crime no território brasileiro, e mesmo tendo crime no território brasileiro, eu aplique uma lei penal estrangeira. Opa, aí eu estou na exceção. Porque a regra é que qualquer crime que aconteça no meu território, e você sabe qual é o território brasileiro. Lembra que território brasileiro ele é composto pelo espaço físico ou pelo espaço jurídico. Então, o crime aconteceu no meu território, eu aplico a lei penal brasileira. Se aconteceu no meu território e eu aplico uma lei estrangeira, eu estou diante de uma exceção. E é isso que diz para mim o princípio da territorialidade mitigada, ou territorialidade temperada. Então, você já vai se ligar nessa questão. O Código Penal brasileiro adota o princípio da territorialidade de maneira absoluta, ou seja, eu só aplico a lei penal brasileira aos crimes que aconteçam dentro do meu território brasileiro. Errado. Errado por quê? Eu não adoto o princípio da territorialidade absoluta de maneira... Eu não adoto o princípio da territorialidade de maneira absoluta. Eu trabalho com o princípio da territorialidade, mas de maneira relativa, de maneira temperada, mitigada. Em regra, aconteceu no território brasileiro, aplico a lei penal brasileira. Mas, excepcionalmente, esse crime vai acontecer no território brasileiro, mas não vai receber aplicação da lei penal brasileira. Já matou mais uma questão da prova. Beleza? Vamos avançar, vamos continuar entendendo isso daqui. Então, agora você já sabe o que é território, já sabe qual que é a regra de aplicação. Então, agora você vai trabalhar comigo o seguinte, para definir o lugar do crime. Agora vamos definir o lugar do crime. Quando é que se considera praticado um crime no território brasileiro? A gente trabalha com uma teoria que é conhecida como teoria da ubiquidade. E quando a gente fala em ubiquidade, a gente quer definir o lugar do crime. Porque você vai lembrar que se eu quiser definir o tempo do crime, para definir o tempo do crime, eu trabalho com a teoria da atividade. Não por outra razão, você vai ter que lembrar desse mnemônico, o famoso mnemônico. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Então tá, o que é essa teoria da ubiquidade para definir lugar do crime? Considera-se praticado no território brasileiro o crime onde conduta ou
resultado. Então, olha o que eu preciso. Conduta ou resultado no território brasileiro. Se a conduta ou o resultado, não precisa ser os dois, basta um. Se a conduta ou o resultado aconteceram no território brasileiro, eu digo que esse crime foi praticado no Brasil. Então, imagina o seguinte, olha aqui comigo. Eu tenho um agente brasileiro do lado de cada ponte, o outro agente paraguaio do outro lado de lá da ponte. Então eu tenho o Brasil de um lado da ponte, Paraguai do outro lado da ponte. Dois países diferentes. Vamos trabalhar com crime de homicídio. O brasileiro atira no paraguaio. O brasileiro está aqui, no Brasil. Pratica a conduta. E o resultado morte acontece lá no Paraguai, que é lá que a vítima morre. O que eu tenho? Um crime de homicídio, cujo resultado ocorreu no Paraguai, mas a conduta foi praticada no Brasil. Eu posso dizer que esse homicídio foi praticado no Brasil? Posso. Ah, mas o resultado aconteceu no Paraguai. Tudo bem. Mas se a conduta foi praticada no território brasileiro, para mim é suficiente. Já basta para eu falar que esse crime é praticado no território brasileiro. Aí, se inverter, agora vamos imaginar que o brasileiro está do lado do Paraguai e aí eu tenho a vítima do lado do Brasil. Eu atiro contra essa vítima. Agora eu tenho o seguinte: a conduta do homicídio foi praticada no Paraguai, mas o resultado morte aconteceu no Brasil. Posso falar que esse crime foi praticado no Brasil? Posso. Basta que tenha ocorrido o resultado aqui no território brasileiro para que eu considere esse crime praticado aqui. Então você vai pensar o seguinte, pô, mas o cara atirou lá no Paraguai, ele estava em outro território de outro país. Tudo bem, a conduta não foi no Brasil, mas se o resultado foi no Brasil já é suficiente. No Brasil não precisa acontecer conduta e resultado. Basta que ocorra apenas um dos dois e eu já falo que esse crime foi praticado no território brasileiro. Então essa daí é para matar, é para arrebentar. Você só precisa saber do seguinte: conduta ou resultado no território brasileiro, esse crime foi praticado aqui. E aí você vai lembrar do seguinte: opa, crime praticado no território brasileiro, em regra eu aplico lei penal brasileira. Fechou a aplicação da lei no espaço, meu amigo. Tudo que você precisava saber você soube aqui. 3 passos para você finalizar. Conheceu o território, conheceu a regra de aplicação dentro desse território e definiu quando é que o crime é praticado dentro desse território. Quando aqui ocorre conduta ou resultado. Teoria da ubiquidade. Show de bola. Mas vamos continuar. Tem mais detalhe para você aí. Olha só na tela. Agora a gente vai tratar das questões. E aqui eu vou ter que te lembrar de um detalhe muito triste. Agora é algo que a gente chama de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. O que é isso? Quando o crime ocorre no território brasileiro, você já está careca de saber, aí você não erra mais. Você já tem todos os requisitos necessários para matar isso daí. O problema é, quando esse crime é praticado fora do Brasil, existe a possibilidade do Código Penal aplicar a lei penal brasileira a um crime que aconteceu fora do território brasileiro? Existe. E aqui, meu amigo, seja bem-vindo ao que eu chamo de extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? São as hipóteses, então vem comigo, olha só. São as hipóteses em que um crime ocorreu fora do Brasil, mas o Brasil vai querer punir a conduta. Então veja, o crime não foi praticado no meu território. Ele foi praticado no território de um outro país soberano. Mas o Brasil perde o interesse de punir essa conduta? Não. O Brasil vai querer punir essa conduta, mesmo ela tendo acontecido longe daqui. E aí a gente tem um problema. Qual que é o problema? Você vai ter que decorar. É pouca coisa? Né? Não, é muita coisa. Mas se você quiser a sua vaga no TJ, meu amigo, você também tem que ralar. Então, vem comigo na tela, olha só. Vamos só entender a estrutura. Por quê? Você vai ter que pegar o seu Código Penal e vai ter que ler aquela criança lá até decorar isso daqui. Você vai procurar o artigo 7º. Quando você chegar no artigo 7º, você vai se deparar com o inciso 1. Esse inciso 1 vai trazer as hipóteses em que os crimes praticados no estrangeiro serão punidos pela lei brasileira em qualquer situação. É o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada. Aqui você vai achar 4 hipóteses, as linhas A, B, C e D. Vai ter que decorar as 4. E aí você vai olhar o inciso 2. E o inciso 2 vai te trazer as hipóteses em que a lei penal será aplicada, mas de maneira condicionada, ou seja, eu aplico a lei brasileira aos crimes praticados fora daqui, desde que eu cumpra determinadas condições. E como eu tenho condições para cumprir,
as condições necessárias estarão aonde? No parágrafo 2º. E aí depois você vai ao parágrafo 3º desse artigo 7º e você vai encontrar a hipótese que nós chamamos de hipercondicionada. É uma hipótese de crime que vai ser praticado fora do Brasil, fora do nosso território, que vai receber a aplicação da lei penal. Então o que você vai ter que decorar? Os 4 crimes que praticados fora daqui recebem a aplicação da lei penal brasileira de maneira incondicionada. Depois você vai decorar os 3 crimes que praticados fora do Brasil recebem a aplicação da lei penal de maneira condicionada. Ou seja, tem que cumprir determinadas condições. E onde é que eu vou buscar essas condições, professor? Parágrafo 2º do artigo 7º. Depois você vai conhecer a hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. Professor, por que hipercondicionada? Porque essa hipótese aqui ela tem que cumprir todas as condições estabelecidas no parágrafo 2º, mais as condições estabelecidas no próprio parágrafo 3º. Então, hipercondicionada por conta disso. Além de cumprir todas essas condições, ela ainda cumpre umas condições específicas dela. Aqui não tem choro, não tem vela, não tem musiquinha, não tem mnemônico, ou seja, não tem facilidade. Aqui é na marra, é na raça, tem que ser na cara e na coragem. Vai pegar seu Código Penal, vai abrir no artigo 7º, nessa estrutura que eu te falei, vai decorar essas situações aí e vai ter sucesso na prova. Ah, professor, eu estou com preguiça, eu não sei decorar. Então, você errou o caminho. Concurso público não dá para você. Meu amigo, aqui é raça, tem que ter sangue aqui na veia. Você vai ter que pegar esse artigo 7º agora e detonar. Detona esse artigo 7º para você poder rir do seu examinador. Porque eu não posso decorar para você, infelizmente. Beleza? Então, pegou o artigo 7º, aprendeu todas as hipóteses de extraterritorialidade? Suave. Chegou na sua prova, você vai fazer a questão com o pé nas costas, beleza? Então vamos continuar avançando. Lembra dessa responsabilidade. Artigo 7º é com você, vai decorar isso daí. Agora a gente vai pensar no seguinte. Eficácia da sentença estrangeira. Eficácia da sentença estrangeira. Isso daqui você vai encontrar lá no artigo 9º do seu código. E aqui o raciocínio é o seguinte, galera, vamos matar essa ideia aqui. Primeiro, o Brasil é um território soberano. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu não vou me submeter à jurisdição de um país que nem daqui é. Então vem um juiz americano, dá uma sentença e vai querer que eu cumpra a sentença que ele proferiu lá nos Estados Unidos aqui? Não existe isso não. A sentença norte-americana vai valer lá nos Estados Unidos. Uma sentença holandesa vai valer lá na Holanda. A única sentença que eu respeito aqui é a sentença do meu judiciário, dos meus tribunais. Aí sim. Mas, excepcionalmente, eu vou pegar uma sentença dessa, que foi proferida por um país diferente do meu, por um juiz de fora do meu país, e vou querer executar essa sentença aqui. E isso vai ser possível. Então é justamente nessas situações que a gente vai ter que entender. Em regra, uma sentença estrangeira não produz efeito nenhum no Brasil. Eu simplesmente ignoro a existência dela. Mas, em determinadas situações, o Brasil tem interesse em cumprir, em executar uma sentença de fora. Nessas situações, vai ser possível. Então você vai vir comigo na tela. A nossa missão é o quê? Saber em quais situações essa sentença estrangeira pode produzir efeito. E aí você vai pensar comigo o seguinte. Primeira coisa. Para essa sentença produzir efeito no meu país, eu preciso cumprir 2 requisitos. Primeiro deles, eu preciso provar o trânsito, então provar o trânsito em julgado. Eu tenho que provar que essa sentença proferida no estrangeiro não vai mais se alterar, ela é definitiva. Sabendo que ela é definitiva, eu vou homologar essa sentença. Então, eu preciso de homologação da sentença. Homologação da sentença. Lembrando, órgão responsável por homologar a sentença no nosso ordenamento jurídico é o STJ. Então, primeira coisa, prova o trânsito em julgado. Segundo, homologo no STJ. Agora ela está apta a produzir efeitos aqui no país. E ela vai produzir 2 efeitos básicos. O primeiro, ela vai obrigar a reparação do dano. Ela vai obrigar a reparação do dano. Então, um dano civil causado lá no estrangeiro,
e o titular desse dano quer que esse dano seja reparado. Então ele vem ao Brasil, prova o trânsito em julgado, homologa a sentença no STJ e faz o quê? Pede. Então eu tenho que ter um pedido da parte interessada. Então olha como é óbvio isso daqui. Lá no estrangeiro alguém sofreu um prejuízo. E aí, numa sentença criminal estrangeira, esse prejuízo foi detectado. E aí o juiz lá de fora mandou pagar. Então, ó, tem que pagar um prejuízo. Só que o agente que deve não está mais lá, o agente que deve está aqui. E o dono do prejuízo ele está querendo receber. Então vamos supor que esse prejuízo aconteceu na Alemanha. O alemão, que é o dono do prejuízo, vai vir no Brasil e vai falar o seguinte, ó, eu tenho essa sentença é alemã, ela já transitou em julgado, e eu gostaria que você homologasse essa sentença para eu poder cobrar o que esse cidadão aí me deve. O Brasil vai pegar a sentença e falar, beleza. O STJ vai analisar, homologou. Então, sentença transitou em julgado, lá no país onde ela foi proferida, o STJ homologou, então agora o agente que deve esse prejuízo vai ter que pagar. Porque o Brasil, homologando a sentença, pode produzir o efeito de obrigar a reparação do dano. Mas para que isso tudo aconteça, eu tenho que ter um requisito específico. E aí você vai olhar comigo na tela. Qual é o requisito específico? Pedido da parte interessada. Pedido da parte interessada. Eu preciso disso. Agora, olha só, existe um outro efeito. E esse outro efeito é obrigar ao cumprimento de uma medida de segurança. Obrigar ao cumprimento de uma medida de segurança. Então vamos pensar aqui no seguinte. Um brasileiro está lá no estrangeiro, praticou um crime. As autoridades pegam ele, processam, julgam e condenam. E elas chegam à conclusão do seguinte, esse camarada é doido, tá batendo bem não. Por isso que ele praticou essa conduta. Entram em contato com o Brasil e dizem o seguinte, eu tenho um brasileiro aqui no meu país, ele tá doidão, praticou um crime, a gente já julgou, já condenou e a gente concluiu que esse agente tem que cumprir uma medida de segurança. Medida de segurança é a sanção penal que eu determino para o maluco. O maluco que praticou crime, ele não fica preso igual aos outros. Ele não cumpre pena, ele cumpre medida de segurança. Aí lá no estrangeiro ele recebeu uma medida de segurança. Esse estrangeiro, vamos supor, na Alemanha, a Alemanha então determinou que ele cumprisse uma medida de segurança em razão do crime que ele praticou lá. Liga para o Brasil e fala, ó Brasil, tô com um brasileiro aqui condenado a cumprir uma medida de segurança. Você tem interesse de levar esse brasileiro para aí e colocar ele para cumprir essa medida de segurança aí? Aí o Brasil vai falar, tenho, manda para cá. Só que o Brasil vai pedir o brasileiro para cumprir a medida de segurança aqui. Então eu preciso que venha junto com ele a sentença que condenou ele a cumprir essa medida de segurança. Chega aqui no Brasil a sentença, eu vou verificar se ela transitou em julgado. É definitiva. Homologo no STJ. Homologuei? Agora eu posso fazer com que essa sentença proferida na Alemanha produza efeitos no Brasil. Então eu vou pegar essa sentença que determinou o cumprimento de medida de segurança, vou pegar o brasileiro, internar ele no hospital psiquiátrico e executar a sentença de fora. Agora, para que isso tudo ocorra, vem comigo na tela, para que essa medida de segurança seja cumprida aqui no Brasil, eu preciso ter o quê? Um tratado de extradição. Eu preciso de um tratado de extradição com o país que proferiu a sentença. Preciso de um tratado de extradição com o país que proferiu a sentença. Professor, não tem tratado de extradição. Brasil e Alemanha não tem. E agora? Esse brasileiro vai ficar lá, não vai poder voltar para cumprir a medida de segurança aqui? Não. Aí a gente vai utilizar uma segunda saída. Veja que isso aqui é subsidiário. Então eu tenho uma saída subsidiária. Saída subsidiária. Que saída subsidiária é essa? Segue a seta. Essa saída subsidiária é o quê? Requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça. Veja que a requisição do ministro da Justiça ela só vai surgir na ausência de tratado de extradição. Porque o que eu preciso é do tratado, mas se não tiver tratado, de maneira subsidiária, eu posso contar com a requisição do ministro da Justiça. E aí sim essa sentença produz efeito aqui. Agora, se você quiser o pulo do gato, aí você vai ter que pegar o pulo do gato agora, hein?
Agora é o seguinte, agora é para o seu concorrente ficar e você avançar. Vem comigo aqui. Agora o que eu vou te falar é o seguinte, você vai, o seu concorrente fica. Quer aprender comigo? Isso aqui não está lá no código não. Isso aqui é só você que vai saber. Vem comigo na tela, olha só. Eu estou te explicando que para produzir o efeito 1, para produzir o efeito 2, essa sentença tem que estar o quê? Homologada no STJ, não é isso mesmo? É isso mesmo. Mas agora você vai botar uma observação top aqui, ó. Observação top. Você vai escrever assim, ó. Para fins de reincidência, não há, para fins de reincidência, não há necessidade, para fins de reincidência, não há necessidade de homologação. Para fins de reincidência, não há necessidade de homologação. Como assim, professor? Se eu quero pegar uma sentença estrangeira e quero que essa sentença estrangeira sirva para considerar o agente aqui no Brasil reincidente, eu não preciso de homologação. Professor, o que é reincidente? Reincidente é aquele camarada que foi condenado definitivamente por um crime e durante os primeiros 5 anos após a condenação, ele pratica outro crime. Por esse outro crime praticado depois de uma condenação já transitada em julgado, ele vai ser considerado reincidente. Então eu vou julgá-lo como um agente reincidente. E aí você vai imaginar comigo o seguinte, o camarada foi condenado no estrangeiro a um crime. Condenado no estrangeiro, ele cumpriu a pena dele no estrangeiro. Cumpriu a pena dele no estrangeiro, ou seja, essa sentença já foi cumprida. Essa sentença já foi executada. O Brasil não quer executar essa sentença, porque ela já foi executada lá. Então o agente sofreu a condenação no estrangeiro, essa sentença foi executada no estrangeiro, ele cumpriu a pena que ele devia. Aí ele vem para o Brasil. Chega no Brasil, ele pratica um crime aqui. Opa, ele praticou um crime aqui, mas ele já tem condenação anterior que já transitou em julgado. Isso significa que ele é o quê? Reincidente. Só que esse agente é reincidente por conta de uma condenação transitada em julgado, mas que foi proferida no estrangeiro. Eu posso julgar esse agente como reincidente no Brasil por conta de uma condenação anterior no exterior? Posso. Então eu vou pegar essa condenação no estrangeiro, que já transitou em julgado, vou considerá-la no Brasil para fins de reincidência. Veja que eu não quero executar essa sentença aqui. E é justamente porque eu não quero executar a sentença aqui, afinal de contas ela já foi executada lá, que eu não preciso de homologação. Eu só quero saber o seguinte, existe uma sentença condenatória desse camarada lá no estrangeiro? Existe. Ah, meu amigo, então se existe lá, ele é reincidente aqui. Pronto. E aí eu não preciso homologar essa sentença, eu não quero nem saber o que está falando lá. O que eu quero saber é o seguinte, é condenação? É. Transitou em julgado? Transitou. Então, meu amigão, aqui você é reincidente. Então vem cá comigo, olha só. Para fins de reincidência, não há necessidade de homologação da sentença estrangeira. Compreendeu isso daí, pessoal? Então agora eu quero te dar o último pulo do gato. Vem comigo aqui, olha só. Nas situações de extraterritorialidade, você vai encontrar uma, e você vai decorar isso, eu tenho certeza, em que o agente cumpre a pena no estrangeiro pelo crime praticado lá, e ele vem ao Brasil e ele cumpre a pena de novo. E aí, como é que eu faço com essa pena que ele já cumpriu no estrangeiro e que ele vai cumprir novamente no Brasil? Vem comigo e vamos entender isso daqui, olha só. Então aqui eu tenho o seguinte. Pensa no caso da extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Vamos pensar aqui um crime que foi praticado contra a vida do presidente da República no estrangeiro. Crime contra a vida do presidente da República no estrangeiro é hipótese de extraterritorialidade, beleza? Beleza. Esse agente, então, mata o presidente do Brasil nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele é condenado a 10 anos de prisão. Só que no Brasil, pelo mesmo crime praticado nos Estados Unidos, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Aí o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, ó, fui pego em flagrante e cumpri 10 anos nos Estados Unidos. Agora que me soltaram, eu vou para o Brasil, porque no Brasil eu vou pular carnaval, vou comemorar. Quando ele chega no Brasil, o que vai acontecer? Vão prender esse agente de novo para colocar ele para cumprir os outros 15 anos que faltaram. Porque nos Estados Unidos ele cumpriu só 10 e aqui ele foi condenado a 25. Professor, você está me dizendo então que eu considero a pena que ele cumpriu no estrangeiro? Sim, considero. Então ele foi condenado lá e cumpriu 10 anos. Quando ele vem ao Brasil, ele vai cumprir o restante que faltou
daquele tempo que ele ainda tinha para cumprir. Então aqui ele ainda cumpre os 15 anos. Por que isso acontece? Porque quando eu olho para a pena cumprida no estrangeiro, eu tenho que levar em consideração que ela sempre será considerada. Sempre será considerada. Basta você olhar para o artigo 8º do Código Penal. Artigo 8º do Código Penal. Então, ele praticou o crime nos Estados Unidos. Matou o presidente da República do Brasil nos Estados Unidos. Lá, ele foi condenado a 10 anos e cumpriu os 10. Aqui no Brasil, ele foi condenado a 25. Quando ele acabar de cumprir esses 10 anos nos Estados Unidos, se ele vier ao Brasil passear achando que está livre, afinal de contas ele já cumpriu a pena dele lá, ele vai ser preso e vai cumprir o resto da pena aqui. Não tem conversa. Por quê? Apesar de ter cumprido pena no estrangeiro, ele ainda cumprirá a pena no Brasil, porque essa extraterritorialidade é incondicionada. Só que a pena que ele cumpre aqui é só a diferença do que faltou cumprir. Então vamos pensar o seguinte, nos Estados Unidos ele foi condenado a 20 anos, e no Brasil ele foi condenado a 10 anos. Ele cumpre os 20 lá. Quando ele vier para o Brasil ainda tem pena a cumprir? De jeito nenhum. Se a pena de lá é maior do que a de cá, não resta pena a cumprir, extinguiu a punibilidade, ele está livre, leve e solto para vir ao Brasil quando quiser. Beleza? Galera, pensou em lei penal no tempo, lei penal no espaço e disposições finais, ou seja, do artigo 1º ao artigo 12, o que vier na sua prova, a gente está batendo aqui. 80% do que pode cair na sua prova a gente viu nesses dois blocos aqui. Beleza? Conto com a sua dedicação para decorar esse artigo 7º, não vá se esquecer disso daí. Beleza? Então, sucesso na sua prova e até a próxima oportunidade. Um abraço.